Amados, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 4, verso de número 17. Mateus 4, verso de número 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vou repetir. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Eu quero trazer uma palavra hoje à igreja com o tema Vivendo a Cultura do Reino. Vamos repetir comigo? Vivendo a Cultura do Reino. Bem forte agora. Vivendo a Cultura do Reino. Amém? Todos nós, na grande maioria que estamos na igreja, que já fazemos parte do cristianismo, todos nós viemos de uma cultura que não glorificava a Deus, de uma cultura onde nós falamos o mundo, né? Talvez você que nunca foi cristão, nunca viu essa frase, mas você que já é cristão, já ouviu muito essa frase, a cultura do mundo, as pessoas do mundo, né? Dá a impressão assim que existe pessoas de outro planeta, né? Não é só impressão não, existe mesmo, pessoas de outro planeta. Existe, porque a palavra de Deus diz que nós não somos dessa terra, né? Nós somos apenas forasteiros aqui, pertencemos a uma terra que é a terra de onde nós viemos, de Deus, que Ele é a origem. Mas todos nós que nascemos aqui no planeta e não conhecemos a Deus, nós viemos de uma cultura mundana, onde os valores, onde nós crescemos, muitas das vezes, por mais que os valores sejam bons, ainda assim são valores que não glorificam o nome do Senhor. E quase sempre essa cultura são de comportamentos que não agradam a Deus, hábitos que não agradam a Deus, né? Comunicação que não agrada a Deus, palavreado que não agrada a Deus, comportamentos, hábitos e tantas outras coisas, né? Valores que são distorcidos, contrário àquilo que é a vontade de Deus. E quando a gente chega na igreja, a gente vem trazendo essa cultura, carregada de uma influência do mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é vamos lá? O mundo já é significa que o sistema que existe no mundo, todo esse sistema imperado pelo homem, é governado por trás, por um sistema espiritual dirigido pelo próprio maligno, conforme diz a palavra de Deus. Então os valores são valores diferentes, são valores que geralmente vão desagradar a Deus, né? Então eu quero falar hoje sobre isso, vivendo uma cultura do reino. Mas para que a gente entenda um pouco sobre isso, eu preciso falar para você o que é uma cultura. E eu gosto muito de pesquisar, e cultura dentro da antropologia. Antropologia é o estudo que estuda o homem, né? o ser humano. Esse estudo fala sobre a cultura como os costumes e as práticas que nós fazemos, como religiões, danças, roupas, comida e todos esses tipos de coisas que nós praticamos. Isso é relacionado à cultura. Ou seja, você que veio lá do estado do Nordeste, você tem uma cultura de um tipo de comer, um jeito de falar, e isso está atrelado à forma como você foi criado. Essa palavra cultura, ela é uma palavra que ela surgiu da agricultura, que veio da palavra cultivar, ou seja, cultura são coisas que nós cultivamos. Surgiu na agricultura há mais ou menos uns 200 anos atrás, quando as pessoas usavam, essa é a cultura do plantio do arroz, essa é a cultura do algodão, essa é a cultura da cana. Mais de uns
200, cento e poucos anos para cá, com o crescimento das ciências humanas, história, sociologia, antropologia, filosofia, psicologia, com essas ciências crescendo, ela veio trabalhar muito esse tema de cultura. E talvez para você seja uma chatice isso que eu estou falando, sobre filosofia, sobre psicologia, sobre antropologia, mas se nós não entendemos o que é cultura com esse ponto de vista, nós não vamos entender o que é a cultura do reino. Então, você vive atrelado à cultura que você foi criado. Ou seja, se você foi cultivado dentro de uma casa que só fala palavrão, só fala besteira, acostumado a desobedecer, a desonrar pai, acostumado a ver a mãe desonrando o pai, você vai ser uma mulher que vai desonrar o marido. Acostumado a ver um marido que desonra a mulher, vai crescer achando isso normal, porque virou uma cultura, virou um hábito, virou um comportamento, virou um jeito de ser. E assim, nós chegamos no Evangelho, com uma cultura estabelecida e uma cultura mundana, regida pelo maligno, que implanta dentro da humanidade tudo aquilo que desagrada a Deus, porque essa é a função do diabo, desfazer de tudo aquilo que Deus estabeleceu como norma, como princípio, para que a gente pudesse crescer. Agora, observe bem, o texto que nós lemos, de Mateus capítulo 4, verso 14, ele tem alguns apontamentos muito importantes, porque o versículo diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, dentro desse texto, agora a gente explanando esse texto, nós vemos que o começo do ministério de Jesus foi a partir desse versículo, porque Jesus agora ele é batizado nas águas, e quando Jesus sai e vai dar início no seu ministério, esse é o versículo onde ele anuncia para o que ele veio fazer. E ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então esse é o início da chamada ministerial de Jesus, do início da missão de Cristo aqui na terra. Outra coisa importante dentro desse texto é que ele fala sobre arrependimento. Arrependei-vos, que é algo que todo o evangelho, todo o cristianismo é baseado em cima de arrependimento. E outra coisa importante é que ele fala: é chegado o reino de Deus. Dentro desse texto nós vamos destacar duas coisas muito importantes: a palavra arrependimento e a palavra reino. Porque senão a gente não vai compreender o que é uma cultura do reino de Deus, uma cultura do reino dos céus. Então a palavra arrependei-vos, quando a gente olha para o texto, Jesus começa a falar sobre arrependimento. E a palavra arrependimento, ela vem de uma palavra grega que nós falamos muito aqui na igreja. A gente gosta de falar dessa palavra, que é a palavra metanoia, que nós sabemos muito bem que significa uma mudança de mente. Mas a palavra metanoia, ela vem da junção de duas palavras gregas. A palavra meta, que significa acima ou além, e a palavra nous, que significa pensamento, intelecto. Então, metanoia significa uma mudança acima, além do pensamento, do intelecto. Isso significa mudança de mente, metanoia. Jesus estava dizendo: arrependei-vos, ou seja, tenha uma mudança de mente, pense além, vai além, tem um foco além, acima daquilo que você pensa. E ele diz: acima, dentro do seu intelecto, do seu pensamento, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós, às vezes, não entendemos a questão do reino, porque Jesus, ele falou muito mais do reino de Deus do que muitas coisas que nós falamos. Uma das coisas que mais Jesus falou na Bíblia foi sobre o reino de Deus. E falar sobre, quando a gente olha para Jesus, ele veio implantar, e é por isso que ele enfatizava, ele veio formalizar o seu reino aqui na terra.
Até esse momento aqui, quando Jesus começa, ele nem fala de igreja, ele não fala de nada, ele só fala, é chegado o reino de Deus. Olha para o irmão e diz assim, é chegado o reino de Deus. Diga assim, ele já chegou. Tem gente que está esperando até hoje, mas ele já chegou e já tem um bocado de tempo. Jesus disse, é chegado, o reino de Deus já chegou. Eu estou aqui para implantar o reino de Deus. Então Jesus, ele veio trazer essa cultura do reino para que a gente pudesse entender qual é a missão verdadeira dele aqui nessa terra. Qual foi a missão em qual Deus o colocou aqui nessa terra. Romanos capítulo 12, versículo de número 2, tem uma tradução, a Bíblia Transformadora, que é uma bem atualizada, e essa tradução ela fala um pouco sobre a mudança de mente que Jesus falou, sobre o reino de Deus, que tem que ter uma mudança de mente, e fala também sobre como é que o reino de Deus se manifesta. Olha só, Romanos 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está falando, o reino de Deus é chegado, mas o reino de Deus, para que você entenda, você tem que se arrepender, tem que pensar além, tem que mudar o pensamento, o intelecto, a metanoia, a transformação. E Paulo vem de novo falando assim, não imitem o mundo. Na outra tradução que a gente fala muito, fala assim, não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele já está dizendo, porque para se entrar no reino de Deus, para se viver uma cultura do reino de Deus, nós precisamos entender que haverá um confronto entre a nossa cultura, que muitas vezes é uma cultura que foi destilada pelo inimigo aí no mundo, e a cultura do céu. E aqui entra o nosso grande confronto. Por que que muita gente não consegue se firmar na igreja? Porque a vida dele impera mais a cultura do mundo do que a cultura do reino. Queridos, nós não fomos chamados apenas para ir para o céu. Nós fomos chamados para viver uma cultura do céu aqui na terra. Amém? Diga para a pessoa, Deus te chamou para viver uma cultura do céu aqui na terra. Precisamos pensar como Jesus pensou. Jesus não pensou como religioso, Jesus pensou como cidadão do céu. Esse é um grande problema, porque a gente quando pensa, a gente pensa como religião e não pensa como cidadão do céu, como uma pessoa que pertence a um reino estabelecido pelo próprio Jesus. Há muita gente que confunde a questão da religião com o próprio Cristo. Eu quero que você entenda e não saia daqui criando uma heresia. Mas Jesus não veio aqui nessa terra, querido, preocupado em implantar religião. Jesus nunca veio nessa terra para implantar religião. Até porque quando Jesus veio, já existiam várias religiões. Bastava ele consertar um e entrar. Mas ele não veio para implantar religião. Jesus veio para trazer o reino de Deus. É diferente a religião. Religião é uma coisa, reino de Deus é outra. Não, muitos de nós somos religiosos, mas não somos cidadãos do reino. Muitos de nós somos religiosos, mas não somos participantes do reino de Deus. É por isso que muita gente fica em crise na mente, na cabeça, porque ele não consegue compreender como é o reino de Deus. Mas se você observar religiosamente, você vai conhecer tudo do que é religião, mas nada do que é reino de Deus, porque o reino de Deus é diferente de religiosidade. Vamos ver a diferença entre o religioso e o cidadão do céu? Tem cidadão do céu aqui, sim ou não? Tem pouco, né?
Tem cidadão do céu aqui, sim ou não? E carro velho, não é só pega no tranco, na segunda. Queridos, então vamos ver a diferença entre o religioso e o cidadão do céu. O religioso é interessante, porque o religioso, ele é um pidão. Você sabia disso? O religioso, toda vez que ele lembra de Deus, ele já lembra de Deus pedindo. Deus me dá. Deus me dá isso, Senhor. Me dá, Senhor, me dá. E ele já vai entrando na presença de Deus só pedindo. Esse é o religioso. Senhor, me dá um casamento bom. Senhor, me dá um emprego bom. Senhor, me cura. Senhor, me liberta. Senhor, me dá. E nós vamos ver que o cidadão do céu é diferente. Mateus capítulo de número 6 em diante. Capítulo de número 6, versículo de número 25. Jesus falando ali aos seus discípulos e aquela comunidade que estava ali presente, Jesus disse o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está falando o quê? Vocês estão ansiosos pelo que vocês precisam para vestir e pelo que vocês precisam para comer? Não é a vida mais importante do que isso? Não é isso que a gente faz? Acorda de manhã, vai atrás de dinheiro para comprar roupa, para comprar carro, para comprar casa, para comprar comida, para comprar tudo. Não é isso que a gente faz? Sim ou não? E quando a gente dobra o joelho para orar, a gente fala o quê? Senhor, me dá? Senhor, me dá? Senhor, me dá mais dinheiro. Senhor, me dá mais isso. Senhor, me dá aquilo, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso disso. No versículo 26, ele vai falando que os passarinhos não trabalham, né? E Deus cuida deles. No versículo 28, Jesus diz assim: ó, quanto ao que vocês precisam para vestir, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, que não trabalham e não tecem, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual a ele. Ele está dizendo, ó, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. E aí ele entra no versículo 31 e no versículo 32 e diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nós vamos nos vestir. Versículo de número 32, porque todas estas coisas os gentios, tem uma outra tradução que diz, todas essas coisas os pagãos, os gentios, procuram também. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Ele está dizendo, olha, os gentios, eles também fazem isso. A palavra gentil, em outra tradução, pagão, significa religioso, devoto. O religioso é aquele que fica pedindo Deus, a comida, Deus, a roupa, Deus, ansioso. Tem gente que deixa de vir para a igreja porque não tem dinheiro, irmão. Aí que era para ele vir mesmo, para ver se Deus consertava. Tem gente que deixa de fazer alguma coisa porque não comprou uma roupa nova. Está preocupado. Detalhe, foi chamado para viver no reino de Deus, para viver debaixo da cobertura de Deus. Torno a dizer, Jesus veio implantar o reino de Deus aqui nessa terra. E Jesus traz uma resposta para as pessoas que vivem religiosamente. Jesus traz uma resposta no mesmo texto, no versículo de número 33. Ele diz assim, o que é que ele diz? Todo mundo conhece. Não acredito que você... Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Se você busca o reino de Deus, não se preocupe com a comida, não se preocupe com a bebida, não se preocupe com a vestimenta, não se preocupe, porque o Deus, o Rei do reino, vai cuidar de todas as coisas. Religioso fica só pedindo, me dá, Jesus, me dá. Ele quer arrancar de Deus alguma coisa. Mas o cidadão do reino, ele sabe que não precisa. Ele só precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas Deus vai colocar na vida dele. Eu tenho dificuldade em orar pedindo algo para Deus. Muita dificuldade. Falo sempre isso com a pastora. Difícil eu fazer uma oração quando eu estou em casa, em algum lugar, para pedir algo para Jesus. O que eu peço muito de Deus é misericórdia, é graça. Deus, me dá graça, sustenta, me dá força. Nunca orei, me dá um carro, me dá isso. Não, porque eu sei que se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai acrescentar na minha e na sua vida. Amém? Catuca o irmão que está do teu lado e diga assim: então vamos investir no reino de Deus. O segredo está viver para o reino de Deus. É muito importante entender que Jesus ele veio constituir um reino dos céus para colonizar a terra. Cultura é cultivar, cultura é aquilo que gera hábitos, é aquilo que gera comportamento, é aquilo que faz você conversar, a sua maneira de conversar, maneira de se vestir, maneira de viver, isso é cultura. A cultura que Jesus veio constituir aqui na terra é a cultura do reino dos céus. Jesus ele veio trazer essa cultura para que essa cultura venha transformar a minha forma de viver e olhar para o Evangelho. Se você olhar para o Evangelho apenas como religioso, você só vai ficar pensando assim: eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, Jesus, eu só quero o céu, Jesus, eu quero o céu. Mas querido, eu quero viver aqui nessa terra e deixar marcas na minha geração, marcas de transformação, marcas boas, marcas que alguém daqui a 50, a 100 anos, se Jesus não vir buscar a igreja, alguém se lembre da forma como eu vivi, como eu impactei, como eu fui usado por Deus no seu reino para trazer bênção sobre a vida das pessoas. Então Jesus ele veio constituir um reino, ele não veio implantar uma religião, ele veio constituir um reino. Pastor, mas isso tem base bíblica? É lógico que tem. No mesmo capítulo 6, lá na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, Pai nosso que está nos céus, seja o teu nome, venha a vós o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Jesus mesmo orou falando: Senhor, traz o teu reino, desce com o teu reino aqui na terra, que aqui na terra seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Ou seja, Jesus veio constituir um reino de homens e mulheres que estão dispostos a viver a cultura do reino, não mais como a cultura do mundo, não mais como a cultura do pecado, não mais como a cultura da prostituição, da bebedeira, da maconha, da cocaína, mas uma cultura que glorifica o Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! Eu quero viver como um cidadão desse reino aqui na terra. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de viver a cultura do reino. Ele vive mais, ele está na igreja, mas a cultura dele é mundana. Nem todo mundo que está na igreja vive a cultura do reino.
ele vive uma cultura mundana às vezes. Pastor, isso é muito pesado. É lógico que é. Pesado é o pecado nas nossas costas. É lógico. Mas Deus nos chamou para vivermos o reino de Deus aqui nessa terra. Por que nós temos dificuldade em compreender sobre o reino? Por que é tão difícil para nós entendermos o reino? E é fácil a gente entender sobre religião, religiosidade. É tão difícil porque nós temos uma mente que ela foi gerada democraticamente. Então, quando se fala em reino, a nossa mente ela dá uma bugada, porque a nossa mente ela foi gerada democraticamente. Então, quem pensa democraticamente não tem condições de compreender o reino de Deus, porque o reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus é uma teocracia, onde existe um rei que governa sobre todas as coisas. Então, se você pensa assim, democraticamente, a sua mente terá dificuldade de compreender a grandeza do reino de Deus. Mas o que Deus veio fazer foi constituir um reino. Há diferenças grandiosas entre o reino e a democracia. Por exemplo, na democracia, nós escolhemos um presidente. Todo ano passado nós escolhemos um presidente. Daqui 4 anos nós vamos escolher outro. Vamos escolher prefeitos, vereadores, vamos escolher senadores. A gente vai escolhendo porque nós vivemos uma democracia. E aí a gente tem dificuldade, porque enquanto na democracia a gente escolhe um presidente, no reino não. No reino, o rei já nasce rei. O rei já nasce rei. Ele não foi escolhido por pessoas, ele nasceu rei. Então, quando nós falamos do reino de Deus, o reino de Deus tem um rei. Quem é o rei do reino de Deus? Quem? Quem? Quem é o rei do reino de Deus? Quem é esse rei da glória? Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, porque vem entrando o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, forte na batalha. Quem é, irmão? Jesus. Apocalipse diz que quando Jesus vem montado no cavalo branco, na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o rei. Aí a gente é acostumado a escolher o presidente, o papapá, né? Eu não gosto do fulano, agora eu votei no ciclano, agora eu não gosto de ciclano. O rei já nasce rei. Então, no reino de Deus existe um rei que já nasceu rei. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías que o principado estava sobre os seus ombros. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus. Na democracia, o povo cria lei. Não é verdade? Quem não vive na cultura do reino, ele mesmo cria a lei dele. Você já viu aquele monte de gente que fica dentro da igreja criando as suas próprias leis? Você já viu pessoas que, não, eu vou para outra igreja, só que quando chega lá ela quer criar a lei dela. Aí quando chega em outra igreja quer criar a lei dela. Você nunca vai ficar em igreja nenhuma, irmão, criando as suas próprias leis. Porque enquanto na democracia a gente cria, o homem cria suas próprias leis, no reino de Deus, no reino, a palavra do rei se torna lei. A palavra de Deus é que é a lei. Ou seja, onde tem um rei, o que ele fala se torna lei. Você está vendo a dificuldade que a pessoa tem em viver o reino de Deus, uma cultura do reino? As pessoas têm essa dificuldade. E por ela ter essa dificuldade, às vezes ela não experimenta o melhor que contém no reino de Deus. Porque ela vive a sua própria cultura, a sua própria maneira de viver. E a partir do momento que você diz, eu sou de Deus e eu pertenço ao Senhor, você está dizendo assim, tem um rei e tem um Senhor que governa sobre a minha vida.
a palavra Senhor, ela não é uma palavra espiritual. A palavra Senhor significa dono. Significa que Ele é dono da sua vida. Ele é dono de mim, Ele é dono daqui, Ele é dono de acolá. Ele é dono. Isso não é uma coisa espiritual. A palavra Senhor é uma palavra até política. Porque é alguém que te comprou. Ele é o teu dono. Ele é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então é muito importante, senão você vive aí 50 anos dentro de igreja e nunca consegue usufruir do melhor de Deus. Queridos, na democracia, o povo cria as leis, mas no reinado, o rei, o que ele fala se torna lei. Na democracia, nós somos donos das coisas. Isso aqui é uma tristeza. Porque na democracia, eu sou dono disso aqui, eu sou dono daquilo lá, você é dono daquilo ali, você é dono daquela moto, você é dono daquela casa, você é dono você é dono do que você quiser. Na democracia você é dono de coisas, mas no reino não. Nada é seu, tudo é do rei. Tudo pertence a ele. Você está vendo a dificuldade na cultura do reino com a cultura do mundo? Na cultura do mundo tu é dono de tudo. Na cultura do reino você não é dono de nada. Tudo pertence ao Rei dos reis. Tudo que você tem pertence a Deus, sim ou não? Amém. Então tudo é dele. Glória seja dada ao Senhor. Porque quando você vive a sua cultura, nada do que você tem você oferece para Deus, nem doa a Deus, porque tudo é seu. Você está vendo o tanto que é difícil. Por isso que você vê tantas pessoas que elas não conseguem se firmar em Deus, porque elas têm a própria cultura, elas não aceitam a cultura do reino de Deus, elas querem viver a sua maneira, os seus métodos, os seus jeitinhos brasileiros. Mas diga assim comigo: o rei é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Queridos, o rei, quem mora no rei, o rei cuida dele, sustenta ele, protege ele. Todos os súditos e cidadãos de um reino são protegidos pelaquele reino, são sustentados pelaquele reino, são amparados pelaquele reino. O rei sustenta a sua vida, ele te ampara, mas você precisa viver a cultura do céu aqui na terra. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: a partir de hoje, sirva ao rei de verdade. Isso não é religião. Não era para falar não. Isso não é religião. Isso é reino de Deus. Religião, qualquer pessoa inventa, irmão. Qualquer pessoa inventa religião. Tem um monte de religião aí que o pessoal inventaram. Pastor, mas esse cristianismo não é inventado? O cristianismo não foi inventado por Jesus, mas a igreja é uma agência do reino aqui nessa terra. A igreja é a agência de Cristo aqui nessa terra, mencionado por Jesus algumas vezes, por Paulo. É diferente. A igreja faz parte do reino. A igreja não é o reino de Deus. Aqui nós podemos dizer que tem gente muito convertida, tem gente que está tentando converter, mudar de vida, e tem gente que veio visitar, está conhecendo ainda. Então a gente não pode dizer que a igreja é o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Ela é uma agência onde Deus usa para promover o reino de Deus. Continuando, o propósito original de Deus é colonizar a terra com o seu reino, fazer do que tem do céu aqui na terra. Pastor, é lógico. Quando a gente olha para a Bíblia, nós olhamos o texto que nós já falamos aqui, nós vemos mais ou menos assim. Por que a gente fala português? Alguém sabe por que a gente fala português? A gente fala português porque os japoneses nos colonizaram. É isso?
A gente fala português porque Portugal nos colonizou. E aquela faixa ali de Rio de Janeiro, Minas, principalmente o estado de São Paulo, ali naquela faixa etária, ainda tem muito descendente de português. E eu não tenho ainda certeza, estou fazendo uma pesquisa. A minha tia falou que o meu bisavô, que eu nunca conheci, nem sei o nome dele, era português. Eu não consegui ainda alcançar, porque esse meu bisavô nasceu antes da década de 1900, então é mais difícil você encontrar. Mas existe muito descendente de português. E muita do que a gente tem hoje é a cultura de Portugal, porque Portugal colonizou o Brasil. A Argentina foi diferente. Você vai na Argentina, a Argentina fala o quê? Espanhol. Porque o espanhol lá, a Espanha colonizou e levou a língua, levou a cultura, levou as tradições. Você vai em alguns lugares da Argentina, as cidades parecem cidades espanholas. Você vai lá em alguns lugares de São Paulo, tem muito lugar assim, bem bonito, parecendo aqueles prédios antigos lá da Europa, devido à colonização. A colonização é o quê? É quando um país vai e leva uma cultura para outro lugar. Então, nós vemos aí cultura do Japão, cultura de tantos outros lugares. Lá em São Paulo tem o bairro da Liberdade, onde só é japonês, é a colônia japonesa. Muito bacana lá, comida assim, sensacional, né? Um dia que a gente for lá, uma caravana da igreja, nós vamos lá comer um yakisoba lá, uma comida bem bacana lá, comer aquele sushi, sashimi, né, que fala, né? Gostoso, meu irmão, abençoado. Uma bênção. Se o reino de Portugal veio colonizar o Brasil e trouxe a cultura dele, o reino da Espanha trouxe a cultura dele para a Argentina, o reino do céu quer fazer o que com o ser humano? Trazer a cultura. Sabe por que o Brasil, sempre quando a igreja se mete em política, muitas das vezes ela não se dá bem? Porque a igreja está entendendo tudo errado. Sabe quando é que um país vai ser transformado? Quando a cultura do céu começar a se espalhar nos 4 cantos desse país. Como que a cultura do céu vai se manifestar aqui na terra? Através da sua vida e da minha vida, quando nós nos portarmos como cidadãos do reino, aí essa cultura vai atingir outras pessoas, aí essa cultura vai atingir o político, vai atingir o empresário, vai atingir o artista. Daqui a pouco você começa a ver que uma cidade começa a ser transformada, um bairro, daqui a pouco começa a ser transformado a televisão, o cinema no Brasil, daqui a pouco começa a ser transformado a política, porque a cultura do reino começou a entrar no meio das pessoas, mas a gente quer fazer tudo ao contrário. Deus quer fazer uma colônia do céu aqui na terra e implantar o reino de Deus. Foi isso que Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Mas a gente às vezes prefere viver a nossa forma mundana de ser, a nossa forma, né, com as nossas crendices, com os nossos pecadinhos de estimação, com os nossos, né, comportamentos inadequados, do que permitir que o padrão do céu impacte a nossa vida com a sua cultura. Amém? Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus veio implantar esse reino, porque lá no livro do Gênesis, quando Deus constituiu o homem aqui na terra, ele começou a trabalhar uma cultura do céu. E a cultura é implantar aquilo que ele tinha no homem, para que o homem fosse multiplicando a cultura do céu aqui na terra. Então Deus faz Adão, ele faz Eva e coloca dentro dele todos os princípios, todas as leis, tudo aquilo que era bom para reger aquele reinado ali no Jardim do Éden. E nós vemos ali que o homem escolheu a cultura errada. Ele escolheu
não obedecer a Deus. O homem ali era tão bobo que não foi nem ele que pecou, ele pecou de tabela. Está entendendo? E Eva pecou, ele que foi? Eu comi da fruta. Pega. Vou morrer também. Pecou de tabela. Está entendendo? Nós vemos ali, querido, que o princípio da cultura foi quebrada. E nós vemos o homem sempre querendo criar a sua cultura, querendo impressionar Deus com as suas formas de adorar, quando que a única cultura que Deus está preocupado que você faça é obedecer à constituição do reino dele. Essa é a constituição do reino de Deus. Aqui tem bênção, aqui tem restauração, aqui tem cura, aqui tem batismo, aqui tem tudo que um cidadão precisa para viver bem nessa terra. Amém? A pergunta é: você está disposto a trocar a sua cultura pela cultura do reino de Deus? Ou você vai querer continuar vivendo a sua cultura? Onde manifesta a cultura do céu? A cultura do céu, ela vai se manifestar na sociedade, onde tem gente, igreja, família, casamento, trabalho, empresa. Onde tiver gente, tem uma cultura instalada. E o seu papel como cidadão do céu é levar essa cultura adiante. Pastor, mas não é para a gente ir para o céu, não. Não se preocupe com o céu. O céu é consequência de quem vive como cidadão do reino aqui na terra. Uma consequência. Eu estou tão preocupado com o céu. Vou orar. E aí se confunde. A oração às vezes é só um pedido. Me dá. Não se preocupe. O cidadão do céu é resguardado pelo rei do reino, que é o próprio Jesus Cristo. Não vai te deixar faltar nada. A proposta de Deus hoje para nós é: leve a cultura do céu para a sua família. Como é a cultura da sua família? Tem oração? Tem leitura da Bíblia? Tem jejum? Tem aliança com Deus dentro da sua casa? Não. Então não há cultura do céu na sua casa. Há uma outra cultura que não é do céu. A cultura do céu, a Bíblia dentro da família, a oração, a envolvimento. E quando há essa manifestação, a família fica mais amada, menos ciúme, menos briga, porque quando nós aceitamos a cultura do céu, a cultura do diabo que estava dentro de nós, a cultura do homem, ela é esmagada pela glória de Deus. Dentro do seu casamento, há uma cultura do céu. A cultura do céu para o marido é: marido, ame a esposa, como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Amor sacrificial. Essa é a cultura do céu. A cultura do mundo: larga de ser besta, rapaz. Tem um monte de mulher por aí. Larga de ser bobão, vai pegar outra. Tem um monte de mulher aí dando bobeira. A cultura do céu: ame a sua esposa, seja o marido de uma só mulher. A cultura do mundo, a cultura do homem: larga de ser bobo, rapaz. Mete a mão nessa mulher. Tu é besta demais, tu leva desaforo, tu é bobão, isso e aquilo. A cultura do céu é: freia a sua língua, guarde a sua língua. Aquele que sabe usar a sua língua, ele não permite que uma floresta pegue fogo, como diz Tiago, porque ele dominou a sua língua. A cultura do céu para a mulher: mulher, sede submissa, está repreendido, isso não é de Deus. Ser submissa está repreendido. Tem gente que pensa assim, que ser submissa é ser a empregada doméstica da casa, né? Não é isso não, irmão. Isso foi o que as feministas e a cultura do mundo colocou na cabeça das mulheres. Mas a palavra de Deus diz que a mulher, ela tem que ser submissa ao seu marido, como quem estivesse agradando a Jesus.
Essa é a cultura do céu. Se você é aquela mulher que só dá patada, só fala mal do teu marido, reclama, o marido pede, tu vai pegar isso, aquilo, você está vivendo qualquer outra cultura, mas não a de Deus, a do céu. Mas se você estiver disposto hoje a viver a cultura do céu dentro do seu casamento, você vai ter o melhor casamento dessa terra. Mas dentro das igrejas está cheio de gente vivendo a cultura do mundo. Divórcio, separa, esse casamento não está dando certo. Eu não sinto mais nada. E arruma um, arruma outro, arruma um, arruma outro. Isso não é a cultura do céu. A cultura do céu na criação dos filhos. Nós temos que implantar essa cultura do céu na visão para que os filhos vivam um legado de fé. Pesado, hein? Está terminando já. A cultura do céu, ela precisa ser vivida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, para a gente encerrar. Toda cultura, quando encontra uma outra cultura, existe um confronto. Toda cultura que encontra outra cultura, existe um confronto. Quando você vai no México para entrar nos Estados Unidos, entre o México e os Estados Unidos tem um muro, porque ali é um confronto de cultura. A cultura mexicana com a norte-americana. América do Sul, sangue latino, e os camaradas que foram colonizados pelos ingleses, pelos franceses, sangue frio. Há uma briga de cultura. Quando você vai na África do deserto do Saara para cima, todo mundo é muçulmano, islamita. Marrocos, Líbia, Egito, Argélia, Somália, Etiópia, todo mundo é muçulmano. Dali para baixo tem católico, tem crente que é da Nigéria, dos outros países. Naquela faixa tem confronto, porque são culturas diferentes. A China e o Japão, embora tenham os olhozinhos puxados, são duas culturas totalmente diferentes. Coreia do Norte, Coreia do Sul, duas culturas diferentes. Onde se encontra há choque. E hoje o confronto é a cultura do céu contra a tua cultura. Você vai levar para casa a cultura do reino de Deus ou vai permanecer vivendo com a sua cultura? O desafio está lançado. Se você tiver coragem hoje de viver como um cidadão do céu, Deus vai cuidar da sua vida. Mas se você quiser permanecer vivendo da maneira que você acha que é bem melhor, não peça nada de Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Mas se você estiver disposto, a partir de hoje, a viver o reino de Deus, não se preocupe, porque o Senhor vai cuidar da sua vida, o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai cuidar da sua família, o Senhor vai cuidar da sua casa, o Senhor vai cuidar das suas finanças, o Senhor vai cuidar da sua saúde, porque a cultura do céu entrou dentro da sua casa, entrou na sua vida e Deus vai ser glorificado. Sabe por que eles ficaram bravos com Jesus? Porque Jesus não veio pregando religião. Jesus veio pregando sobre o reino. É por isso que quando mataram Jesus, colocaram lá, Rei dos Judeus. Eles não sabem o bem que eles estavam fazendo, escrevendo aquilo. E eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando com você mesmo aí que está rejeitando a palavra de Deus. Você que está dizendo assim, eu não concordo com isso. O Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai te mostrar o quanto você está errado no seu pensamento. Mas para você que quer a oportunidade hoje de mudar de vida e começar a viver uma vida na cultura do céu. Eu já vivo, você não precisa falar para ninguém a cultura que você vive. A sua vida já demonstra qual é a cultura que você segue. Mas eu quero convidar nessa noite, dar a oportunidade
para você que quer, a partir de hoje, viver a cultura do céu aqui nessa terra e ser cuidado pelo Senhor, quero te convidar a vir aqui à frente e nós vamos orar e Deus vai receber você em nome de Jesus. Mas eu já sou da igreja, eu estou falando receber você no reino. Na igreja a gente recebe, irmão, mas com Deus é diferente. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Cadê o irmão do teclado?